Prefeitura de Florianópolis confirma a queima de fogos no Réveillon deste ano e atrela a realização do Carnaval de 2022 à vacinação e à situação da pandemia na cidade. Semana Mundial do Investimento busca conscientizar as pessoas sobre a importância de poupar e de investir o dinheiro. Câmeras flagram o momento em que carro capota na cabeceira insular Monte Colombo Salles, na capital. No esporte, Chapecoense empata com São Paulo e segue sem vitória dentro de casa na Série A do Campeonato Brasileiro. E na Série B, Avaí vence Botafogo de virada e chega à vice-liderança da competição. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa a semana com a divulgação pela Prefeitura de Florianópolis do chamado Verão da Virada. A Prefeitura confirmou que vai realizar a queima de fogos na Beira-Mar Norte no Réveillon deste ano e atrelou o Carnaval do ano que vem à situação da pandemia na cidade. Réveillon e Carnaval. A possibilidade de que os dois principais eventos da temporada de verão na capital catarinense voltem a acontecer dividiu opiniões. A confraternização é bonita, mas eu vou confraternizar com os meus familiares, não no povão. Se todo mundo tiver vacinado, eu acho que vale, né, a pena ter, né? Porque eu acho bonito assim, né? Eu acredito que não seja um momento para uma festividade desse tipo. Tudo vacinado, eu acho que tranquilo, todo mundo deveria liberar. Por enquanto, apenas a queima de fogos da virada para 2022 na Avenida Beira-Mar Norte está confirmada pela Prefeitura de Florianópolis, só que sem palco e shows artísticos. A festa nos demais bairros da capital foi cancelada. O anúncio foi feito durante o lançamento do chamado Verão da Virada nesta segunda-feira. Para evitar aglomeração, nós vamos retirar o palco, aquele palco tradicional que se coloca sempre todo ano no trapiche ou no bolsão do trapiche, mas vamos fazer um show de fogos estendendo por toda a Bahia Norte, tanto para ser observado pela Beira-Mar Norte, quanto pela Beira-Mar Continental. Se o Réveillon está praticamente garantido, o Carnaval de Rua e o desfile das escolas de samba em 2022 ainda dependem do número de vacinados e da situação da pandemia. A Prefeitura de Florianópolis confirmou que vai exigir o passaporte da vacina contra a Covid-19 para eventos com mais de 500 pessoas. O decreto sobre o assunto deve ser publicado ainda nesse mês e a exigência deve começar em 16 de novembro. Ainda segundo a Prefeitura, se o percentual da população com esquema vacinal completo chegar a 80%, o uso de máscaras em locais abertos vai deixar de ser obrigatório na capital catarinense. Até o momento, 73,7% dos adultos estão totalmente imunizados na capital. Para o superintendente de turismo de Florianópolis, há uma grande expectativa da capital ter uma das melhores temporadas de verão dos últimos anos. A expectativa é muito boa, alguns locais já estão com 100% de ocupação nas suas reservas, então a gente tem trabalhado agora em parceria com o trade turístico para fazer uma promoção em outros destinos, sobretudo aqueles que venham, que cheguem aqui por avião, para que a gente consiga, a partir do primeiro domingo de janeiro, ter uma ocupação hoteleira e também nos imóveis alugados bastante significativa para fazer justamente a economia girar. Agora os números da pandemia. 11 pessoas morreram entre ontem e hoje aqui em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. Com essas mortes, chegou a 19.324. O total de catarinenses que perderam a vida desde o começo da pandemia para a Covid-19. 437 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas. O total subiu para 1.195.124 casos. O total de pacientes recuperados agora é de 1.168.498. E tem 7.302 casos em acompanhamento. 38,83% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 553 leitos vagos atualmente. E pela segunda semana consecutiva, Santa Catarina está sem regiões em risco gravíssimo para a Covid-19. É o que aponta o novo mapa de classificação de risco para a doença. O novo mapa está aqui, a gente pode já acompanhar que tem apenas uma região em estado grave, risco grave, cor laranja para a Covid-19, que é a região que está em cor laranja no mapa, que é a região do oeste catarinense. Agora, as regiões que estão em risco azul, cor moderado, são a menor classificação de risco,
Vale do Itapucu, Alto Uruguai e Extremo Oeste. E todas as demais regiões do mapa estão no risco alto cor amarela para a Covid-19. A ocupação de leitos e a vacinação seguem sendo as âncoras dessa classificação de risco. Mas a transmissibilidade do vírus tem regiões, 3 delas em risco gravíssimo, entre elas o Oeste, que apareceu ali na classificação geral com a pior situação neste momento. Agora, a vacinação contra a Covid-19, que está da seguinte maneira: 72,04% dos catarinenses já receberam a primeira dose do imunizante contra a doença. Mais de 5.220.000 doses aplicadas. A segunda dose já foi aplicada para 43,44% dos catarinenses. 3.150.000 doses já foram aplicadas. E o total de doses aplicadas no estado já passou de 8.375.000 até o momento. De volta com o Band Cidade para falar que esta é a Semana Mundial do Investimento. O evento ocorre em mais de 80 países pelo mundo e conscientiza pessoas sobre a importância de poupar e também de investir bem o dinheiro. Temas que ainda geram dúvidas para a grande parte da população. Quando o assunto é investimento financeiro, surgem as dúvidas e medos. Não invisto porque eu não conheço muito bem a área. E não sei no que investir, né? Certo. Eu não aplico porque não tem como aplicar nada, né? A gente ganha muito pouco. O que se ganha é para comer hoje. No momento eu não faço nenhum investimento, mas tenho interesse sim de ter minha própria profissão no ramo alimentício. E para começar a investir é necessário conhecimento. Essa é a ideia da Semana Mundial do Investimento, que promove a conscientização sobre esse tema. O evento acontece do dia 4 até o dia 10 de outubro em mais de 80 países. De acordo com especialistas, a educação financeira é a base para começar no mundo dos investimentos. Então é extremamente importante que ela saiba usar o dinheiro, né? Quanto mais cedo ela souber lidar com o dinheiro, melhor, porque sabendo poupar e sabendo fazer o uso do dinheiro, isso sem dúvida pode mudar o destino de qualquer pessoa. E quando a gente vai para esse conceito de educação financeira, segundo o CDL Nacional, o brasileiro ele atribui uma nota de 6,3 para o seu conhecimento sobre educação financeira. É uma nota baixa, né? Na hora de colocar o estudo em prática, o especialista Jean Ribeiro afirma que o certo é preparar primeiro a quantia que se quer poupar. Quando você recebe o salário, daquilo que você recebe, você precisa descontar o quanto você vai poupar e o que sobrar disso efetivamente é o que você pode gastar. Ainda é comum pessoas que preferem deixar o dinheiro na poupança por medo de colocar em outro tipo de investimento. Existem formas de você investir tendo um retorno muito satisfatório, com o mesmo risco da poupança, que é importante dizer que todo investimento tem risco, uns mais, outros menos. Durante toda a semana, agências estarão promovendo ações educacionais sobre investimentos e finanças. Para quem quer começar, a dica é buscar informações. Se ela não tiver tempo para fazer isso, que hoje a gente sabe que muitas pessoas não têm tempo, têm família, têm trabalho, que busque uma assessoria especializada para poder lhe ajudar nas tomadas de decisão. Vamos falar de política agora? É assunto para Roberto Azevedo aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, aqui no telão, vem comigo para a gente olhar aqui que Marcos Ghisoni está aqui no telão do Band Cidade, é o novo delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina. Anúncio feito hoje, não é? Sim. Nesse momento ele está dando uma coletiva. Exatamente, lá na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o gabinete do delegado-geral. É o fim da confusão, Roberto? Não. É só o começo de uma tentativa de colocar panos quentes na confusão. O governador Carlos Moisés tenta dissipar o terrível momento que o governo viveu nos últimos 3 dias, com especulação de todo lado, que houve interferência política, que estavam querendo acabar com investigações que poderiam chegar ao núcleo duro do governo de Carlos Moisés da Silva. Por que isso? Agora se sabe que a Kira Sato vai pedir licença de 30 a 60 dias para tratamento de saúde. E quando retornar, volta para a cúpula da Polícia Civil. Não se sabe ainda em que posição. Marcos Ghisoni Júnior é um delegado experiente, já foi delegado-geral no governo de Raimundo Colombo, rapidamente mais foi, e é o atual corregedor-geral da Polícia Civil. É um nome que tem crédito junto ao governo. E ele aceitou, numa reunião de 2 horas hoje à tarde, o cargo, sob alguns princípios, algumas premissas. Uma delas, não vai ter afastamento nenhum de delegado. A DEIC, a Diretoria Estadual de Investigação Criminal, vai ser fortalecida. E também
com a questão simples e objetiva de tentar apaziguar os delegados loucos da vida com o governador desde a reforma da Previdência. É uma situação delicada para Santa Catarina. A Polícia Civil tem um papel importantíssimo. Ninguém vai para a cadeia nesse estado sem passar pelo crivo da investigação da Polícia Civil. Então o governo demorou muito, foi lento, mas agora deu uma resposta positiva. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. As polícias rodoviária federal e militar apreenderam na BR-282 em Iraceminha, oeste do estado, 17 quilos de cocaína. Uma pessoa foi presa em flagrante. Os policiais abordaram um carro e localizaram o entorpecente escondido no forro do teto e nas laterais do porta-malas. Os policiais rodoviários federais encontraram a cocaína com o apoio do cão farejador do canil da Polícia Militar de São Miguel do Oeste. O motorista de 37 anos, preso em flagrante, confessou que receberia dinheiro para transportar a droga de Foz do Iguaçu, no Paraná, até Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Maravilha. E hoje a Polícia Rodoviária Federal divulgou o total de maconha apreendido em uma carreta na última sexta-feira na BR-101 em Porto Belo, litoral norte do estado. No total foram apreendidas 13 toneladas de maconha, escondidas em meio a uma carga de minério de ferro em uma carreta localizada estacionada às margens da rodovia. A droga está avaliada em 28 milhões de reais. Foi a terceira maior apreensão de maconha do ano, feita em parceria entre as polícias federal e rodoviária federal. E uma carga de cervejas e chopp de vinho foi saqueada na BR-470 em Ibirama, no Vale do Itajaí, nesta segunda-feira. A carga estava em um caminhão que tombou por volta de 6h30 da manhã de hoje, no quilômetro 118 da rodovia. O motorista de 22 anos de idade, que perdeu o controle do caminhão em uma curva, foi arremessado para fora do veículo e levado para o hospital com ferimentos graves. A carga foi saqueada antes da chegada dos policiais rodoviários. Vale lembrar que o saque é considerado crime de furto, com pena de 1 a 4 anos de prisão. E câmeras de segurança flagraram o momento em que um carro de luxo cruzou a Avenida Gustavo Richard, na cabeceira insular da Ponte Colombo Salles, na capital. Por pouco não ocorreu uma tragédia. Imagens mostram um carro de cor branca em alta velocidade pela alça de acesso da Avenida Paulo Fontes, em direção à Ponte Colombo Salles. O veículo cruza a Avenida Gustavo Richard em alta velocidade e passa na frente de outro carro. Por pouco, não houve choque entre os dois veículos. Depois, a BMW capota na área de escape entre as duas pontes. Um outro carro de cor preta, que vinha no mesmo sentido, para próximo ao carro de luxo. Um caminhão também presta auxílio. De acordo com a Polícia Militar, o motorista da BMW fugiu do local do acidente. Uma massa de ar mais frio com um centro no litoral sul do país influencia o tempo amanhã em Santa Catarina. Detalhes agora na previsão do Band Cidade. A terça-feira vai ter sol em todas as regiões do estado, com mais nuvens no norte durante a madrugada e amanhã. No litoral norte tem condição de chuva até o início da manhã. As temperaturas vão estar mais baixas, com chance de geada fraca e isolada nas áreas mais altas do Planalto Sul. Em Florianópolis, mínima de 15 e máxima de 20 graus. Em Itajaí, a mesma variação de temperatura. Em Lages, mínima de 6 e máxima de 17. E em Chapecó, os termômetros variam entre 9 e 24 graus. Estamos de volta com o Band Cidade para falar do esporte. Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense empatou em casa e segue sem vencer como mandante. Foram 19 meses longe da Arena Condá e neste domingo, 973 torcedores da Chapecoense voltaram a estar com o time no estádio. Porém, viram o primeiro tempo dominado pelo São Paulo. E foi o argentino Rigoni que abriu o placar com esse golaço. A Chapecoense reagiu com Anselmo Ramon, que recebeu o cruzamento na área e a bola passou pertinho do gol. Se de um lado o São Paulo criava e não finalizava, do outro a Chape tinha Denner, que fez uma bela jogada com Giovânio, a zaga tentou afastar, mas Denner passou para Mike deixar tudo igual na Arena Condá. Com o empate, a Chapecoense segue na lanterna, agora com 11 pontos e ainda sem vencer como mandante. Em 10 partidas tem 7 derrotas e 3 empates.
a nossa primeira característica era defender. A gente gostaria de ter vencido, mas os atletas estão de parabéns porque se empenharam, se dedicaram, se doaram e o resultado que a gente queria, que a vitória não veio, mas saímos de cabeça erguida, que fizemos uma grande partida. Na Série B, o Brusque conseguiu a segunda vitória consecutiva. De um lado, o Brusque com a missão de permanecer na Série B. Do outro, o Guarani querendo uma vaga no G4. E foi uma partida movimentada no estádio Augusto Bauer. Só que o quadricolor tem o artilheiro da segundona e foi ele quem balançou as redes 2 vezes na etapa final. Tony foi derrubado na área por Carlão. Pênalti marcado, Edu cobrou e converteu. E 11 minutos depois, Edu aproveitou a sobra e com um toque fez o segundo dele, decretando a vitória do Brusque por 2-0. Com os 2 gols, Edu se isolou na artilharia da Série B com 15 gols. O Avaí derrotou o Botafogo de virada no Rio de Janeiro e é o novo vice-líder da Série B. O primeiro tempo entre Botafogo e Avaí não teve muitas emoções. As equipes não tiveram nenhuma chance clara de gol e o jogo ficou truncado no meio do campo. É verdade que o Botafogo até chegou a balançar as redes com Marco Antônio, que encobriu o goleiro Gledson. E seria um golaço se o árbitro não tivesse assinalado o impedimento, que foi confirmado pelo VAR. E se faltou emoção no primeiro tempo, o segundo foi recheado. Na volta do intervalo, o Botafogo precisou de apenas 3 minutos para abrir o placar no Newton Santos. Chay cobrou escanteio fechado na área e Diego Gonçalves subiu e marcou o gol. Mas o Avaí conseguiu empate com um golaço de Jean Kleber. O volante levantou a bola na área, o zagueiro Gilvan até tentou, mas não conseguiu encostar nela. E isso enganou o goleiro Diego Loureiro, que observou a bola entrar direto no gol. E esse gol deu motivação para o Leão da Ilha, que conseguiu a virada com um chutaço de Bruno Silva na entrada da área. E no duelo que valia a segunda posição na Série B, o Avaí levou a melhor e venceu o Botafogo de virada por 2-1. A gente fez um grande jogo e vencemos com mérito, com justiça. Acho que não tem o que se falar da vitória do Avaí. E agora é ter humildade, botar os pés no chão, sabendo que a gente já tem mais uma pedreira pela frente na terça-feira, que não vai ser fácil o jogo, mas essa equipe tem mostrado que está crescendo no momento certo da competição. Na Série C, o Criciúma não saiu de um empate sem gols com o Paysandu na estreia da segunda fase da competição. Diante de 2.077 torcedores no estádio Heriberto Wilson, o 0-0 acabou provocando a demissão do técnico Paulo Baier do comando do Criciúma. Paulo Baier comandou o time do Criciúma em 35 jogos, com 14 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. E a Série D acabou para o Joinville. O time foi eliminado nos pênaltis pelo Uberlândia. No tempo normal, Jack fez o dever de casa, venceu o Uberlândia por 2-1. Fez o primeiro gol antes ainda do relógio marcar 2 minutos de jogo, com Tadeu. E Naldo, depois de cobrança de escanteio, fez o segundo para o tricolor. Com esse placar, o Joinville já garantia vaga para as quartas de final. Mas o Uberlândia descontou com Kellyton, que foi fazer um cruzamento, mas a bola foi direto para o gol e surpreendeu o goleiro Rafael. Final de jogo no tempo normal, 2-1 para o Joinville e no agregado 2-2, o que levou a decisão para os pênaltis. E nas penalidades, o Joinville desperdiçou 3 cobranças e o time mineiro foi melhor e comemorou a vaga na casa do Jack. O Joinville se despede da competição sem perder na arena e com apenas uma derrota em 18 jogos disputados na 4ª divisão. Você vai conhecer agora o Museu de Agronômica no Alto Vale. O museu guarda uma série de relíquias que pertenciam às primeiras famílias que habitaram o município. Confira. Bem no centro de Agronômica, o antigo casarão convida para uma viagem no tempo. Aqui dentro podemos ouvir o som do antigo órgão adquirido pela Igreja Matriz nos anos 30. Veio do Rio Grande do Sul e foi doado ao museu em 2006. Na mesma época em que o som do órgão ecoava pela igreja, era em toca-discos assim que as pessoas ouviam música em casa. As notícias chegavam via rádio como este, que sintonizava até estações da Europa. Os televisores desse tipo eram os mais modernos. As roupas eram passadas com ferro à brasa e as mães e avós costuravam nessas máquinas que marcaram gerações. Tudo isso e muito mais a gente encontra aqui neste espaço, criado para valorizar a história do município. Dá para perceber com os objetos aqui no museu como era difícil a vida antigamente. Por exemplo,
para mim ter uma gamela, eu precisava de uma ferramenta, de uma árvore para entalhar ela. Não é que nem hoje que a gente vai lá no mercado, numa loja e compra. É interessante, principalmente quando vem as crianças aqui, que elas não têm conhecimento, né, das coisas antigas. Algumas reconhecem, minha avó tem, meu avô tem, mas que nem os computadores que a gente tem aqui mais antigos, eles não têm nenhuma noção. E a história aqui no museu também é contada através de fotos. Olha só, esse espaço aqui foi reservado especialmente para os retratos que mostram como era a vida aqui em Agronômica há 50, 80, 100 anos atrás. Muitas peças foram doadas por famílias da cidade. Encontramos aqui também esta bicicleta dos anos 50, os tamancos que estavam presentes em todas as casas, as louças. Enfim, é uma viagem ao passado para ser aproveitada com o tempo. Para quem ficou interessado, o museu, que tem anexo uma biblioteca com um vasto acervo, fica aberto das 8h30 às 11h30 da manhã e da 1h30 às 5 da tarde. É importante ter esse resgate, né, da nossa cultura, da nossa história, para as pessoas virem ver, realmente saber e conhecer. É história, né? Isso é a história do município. E é isso, o Band Cidade de hoje fica por aqui. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma ótima noite e até amanhã. Tchau.